Estamos aqui com a atriz Juliana Caldas. Oi, gente. Um prazer estar aqui na Godot. Obrigada pelo convite, meninas. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou a Luana Jordão. e eu sou a Carol Gomes. Ah, Ju, seja muito bem-vinda. É um prazer estar conversando aqui com você no Godot Podcast. Eu que agradeço. Que bom que deu certo, né? Pois é, essa correria de Rio São Paulo, Ai, peça não aqui, peça ali, prêmios. Tamo aí. tamo... Obrigada por ter Ô, aceitado. concorrente. Não, é outra... Obrigada por ter categoria, né? aceitado É outra conversar com a gente. Ah, imagina. O podcast que a gente faz com muito carinho, né? Um podcast independente. E a gente só traz artistas que a gente acredita, que a gente quer mostrar pro público essa arte. Principalmente os artistas que são do teatro, estão ali naquela labuta que a gente tem de... Como a gente até perguntou, né? Porque tem os artistas, a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Essa é uma loucura, né? Sim. E a gente queria saber um pouquinho, a gente fica na ansiedade de... Porque aqui o Godot, a gente acaba querendo saber da história do artista, né? Uhum. Assim, de como começou, como foi essa picada artística na vida. Que geralmente pode ser escola, família. Como que o bichinho do teatro, o bichinho da arte entrou na sua vida e te picou e você... Cara, real foi muito inesperado. Eu não tinha isso na cabeça. Ninguém na família. Não, e meu pai, na verdade, já tinha feito, né, naquela época, alguns eventos. Meu pai também tem nanismo. Então, naquela época, ele chegava a fazer alguns eventos. E eu olhava aquilo e falava, nossa, não, né? Não entendia a funcionalidade, como era, né? Nessa questão. Mas, mesmo assim, eu não tinha interesse nenhum. Eu queria ser veterinária. Nada, né? E até na época, com meus 15... 16 anos, eu já comecei a ir atrás de vestibular, tudo, junto com a minha mãe, que na época ela trabalhava também, né, com veterinária, só que ela não era formada em veterinária. Então ela te inspirou, né? Sim, pra esse caminho. Aquela coisa meio que, vamos criar um plano. E aí, uma virada da vida, né, aí eu acabei perdendo minha mãe com 16 anos, logo depois perdi minha avó. E quando, na época, eu já trabalhava, fazia cursos, tudo, pra ajudar na casa. E aí, quando eu perdi minha mãe, precisando de um algo a mais, eu comecei a trabalhar no Parque da Xuxa, antigo Parque da Xuxa, lá em São Paulo, de final de semana, pra ter um dinheirinho a mais, né? Aquela coisa de sessão de foto, se fantasiava de personagens, tudo. E ali, muito novo, né? Naquela área, muito... Você tinha o quê? Você tinha uns 17? Tinha 16 para 17 anos. Então foi bem perto ali do acontecimento com a sua mãe. Foi logo né? depois, assim. Foi logo depois. E aí, pra ajudar em casa, tudo. E aí, logo depois, minha avó acabou falecendo. E eu falei, cara, preciso trabalhar, né? Tipo, meu pai já era separado da minha mãe, então eu não morava com meu pai. Ficou eu e meu irmão morando, né, tipo, sozinhos, com auxílio, né, da família, tudo, mas precisava trabalhar, né? Sabe assim, loucura, casa e tal. Até que eu trabalhava, na época, eu trabalhava num banco, né? E isso a gente já pulou uns 2 anos, 19 anos por aí. Então, a primeira parte artística mesmo foi nesse parque. Foi nesse parque. Mas foi uma coisa tranquila? Você descobriu? Ou seu pai falou? Não, mas foi foi Você uma teve amiga essa minha, ideia... uma amiga minha, né, que de escola, entrou pra trabalhar lá. E aí ela me indicou, né? E aí foi aí que eu conheci, que eu entrei. E ali, cara, conhecendo as pessoas, aquilo me admirava. Você curtiu? Porque eu lembro que quando eu também tinha essa idade de 16 anos, assim, eu fiz um trabalho que eu fiz o piu-piu, assim, sabe? Tipo, Com cabeção. Cabeção, a gente chama de cabeção, né? Você foi o piu-piu? Fui. Mentira!
E Nossa, eu salvou também- meu carnaval, tá? Porque não foi um piu-piu, assim, de festinha. Foi, tipo, oficial, que tava sendo o lançamento De algum filme, do alguma filme coisa. da Looney Tunes, na época, que aí teve vários lançamentos, teve teste, assim, falei, gente, mas salvou o carnaval, porque era um dinheiro, sabe? Que bom, né? Pelo menos era bem Mas é remunerada. isso, né? Porque no parque, geralmente, assim, parques oficiais o dinheiro é melhor, não é uma Sim, coisa, é. não é uma coisa tão... E aí, o que me admirou, na verdade, não o trabalho em si, mas as pessoas. Comecei a conversar muito com elas, que ali já era já aquele nosso meio, né? Diversas pessoas, tudo. E ali eu comecei a me encantar. Aí tinha um cara que trabalhava, né? Ele era professor também de artes cênicas. E então a gente chegava às vezes antes do trabalho e ele dava aula pra gente. Tipo, Uma preparação ali uma pro preparação. dia. Pra gente, né? Quem queria, claro, né? E aí eu ia nas aulas, a gente fazia aí, enfim, coisas de exercícios, né? Teatrais, tudo. Aí ele indicava livros pra ler. E aí foi ali que eu falei, putz, é isso que eu quero. Nossa. Que bacana. loucura. Aí seu pai ficou emocionado, né? Tipo, caraca, agora Ou ela... não. Emocionada de puta. Caraca. aí Cadê a filha, veterinária? não. Cadê a Não, veterinária? então, né? Aí nesse meio, né, da vida, eu acabei perdendo um pouco de contato com meu pai. Então, ele não opinou em nada, né? Mas não, tranquilo. E aí, na verdade, eu acho que se eu for falar que de um opinar, assim, foi minha tia. Falou, menina, você vai sair do banco? Ah, você saiu do banco? Eu saí, pedi demissão. Pedi demissão, assim. E o banco, nessa época, na verdade, eu acabei saindo porque trocou a gerência, aí não me dei bem com o novo gerente. E aí, enfim, acabei, né, indo pro outro lado. Mas o banco também estava me ajudando nessa, pô, continua aqui, que daí você vai estar ganhando seu dinheirinho e dependendo, a gente vê o que a gente consegue, talvez, né, porque o banco pagava metade, né, 50% da faculdade. Porém, a faculdade tinha que ser ligada ao trabalho no banco, né, administração, contabilidade, essas coisas. Sim. Mas aí o gerente, que já era meu amigo, o antigo, falou assim, fica aqui, a gente vai te ajudando. Porque daí, se a gente não conseguir nada, né, com a administração do banco, essas coisas, pelo menos você tem o seu dinheirinho, você paga seu curso, faz seu teatro. É aquele conselho, né? Trabalhe Sensato, pra- que todo mundo fala, né? Assim, pelo Pra amor de poder Deus, bancar seu sonho, né? Total. mas também que é meio cruel, né? É um conselho cruel, assim. Eu confesso que às vezes eu dava Cara, eu esse... acho que depende, né? Depende, porque em um início, isso pode te ajudar. É verdade. Agora, depois, eu a gente acho sempre que... fica, porque a gente sempre bota a arte assim, né? Ai, Em segundo tenha, lugar. tenha uma garantia de um Sim. trabalho, depois faça isso, sempre em segundo, né? Não, eu já tá. Não, e além de tudo, a minha garantia era que eu tava pelas cotas, né? Então, a segurança ali era total. Total. Né? A não ser que eu fizesse Uma coisa é muito errada. né? E Mas os meus próprios professores de teatro, eles falavam muito isso pra mim, que eu falava assim, poxa, o que você acha? Eu faço alguma outra coisa pra poder me bancar, pra Hoje pelo não menos dou eu mais esse conseguir conselho pagar. pros meus alunos. Meus professores falavam, Luana, se você puder ter um plano B, sim. eu acho que é viável pra você poder viver da sua arte também Eu concordo, tranquilamente. eu acho que eu até concordo até hoje. Por isso que a gente começou falando, tem tantos atores que fazem tantas outras coisas. Sim. Na própria área. Porque precisa. Que precisa. Precisa. E com né? certeza essas pessoas que você encontrou no parque, assim, com certeza elas trabalhavam em espetáculos no final de semana, trabalhavam no Sim, parque, sim. era professor, né? Era assim, era um... Estudante, tava ali no corre, né? Não, e aí foi, tipo, aí eu conversei com meu irmão, porque eu já tava com a ideia de sair do banco. Conversei com meu irmão, que até então é a pessoa até hoje, minha família bem mais próxima. Que eu acho que é o que talvez daria uma satisfação nesse sentido. Aham. Falei, cara, vou pedir demissão e tal, mas te garanto que não deixarei faltar nada, tipo, né?
E até hoje. E aí eu saí, não trabalho com mais nada além do teatro, assim. E de você artes. tem a ligação com seu irmão até hoje, Sim, assim, né? A bem gente mora forte. juntos. Ah, vocês moram juntos. Até hoje, desde né, sempre. Então, mas a minha tia falou, não, mas, cara, vamos pensar. Eu falei, não dá mais, não dá mais. E aí fui, nisso, aí acabei saindo, um tempo depois, saí do parque pra já entrar num espetáculo. E aí, nesse espetáculo que eu fazia, chamava Barney e Seus Amigos, Isso tudo lá em São Paulo, né? tudo em São Paulo. Que é um lugar ótimo pra isso, né? Que é onde tudo acontece, o teatro, né? Teatro Bem profissional forte. Sim. Mas ali eu falei, cara, é isso. E com o tempo também fui percebendo, fui me descobrindo cada área que você também quer, né, do trabalho em si no teatro. Fiz muito infantil, que até então era a oportunidade que tinha pela minha condição, né, pelo nanismo, então acabava sendo mais infantil. Mas chegou uma hora que eu falei, não quero mais fazer infantil. Quero tentar outra coisa, porque cansa, Você chegou né? a fazer quantas peças, mais ou menos, assim, infantil? Ui, Não lembra? Não lembro, teria que parar aqui e Caramba. contar. Não lembro, mas... Aí chegou um momento que você falou assim, cara, se chegar esse tipo de trabalho... eu vou- aí a gente começa as escolhas da vida, né? Tipo, Isso é muito bom, né? Quando a gente já sabe que a gente não quer mais, assim, que chega um momento, acho que de uma A gente maturidade. encontra também até a linguagem que a gente quer usar no teatro, como atriz. O que você quer falar, o que você não quer falar também. Porque tem um tipo de, né? Às vezes você tá cansada também de falar de só uma determinada coisa. A gente trouxe várias pessoas aqui que falavam assim, poxa, eu sou gay. Eu não quero mais falar só o sobre ser gay. estereótipo, né? Sim. E aí você fica nessa, o estereótipo. Não, né? Até mesmo porque, mesmo sendo gay, ele pode ser na vida normal, vários que são qualquer trabalho, em qualquer profissão, fazem qualquer coisa, são de tipos totalmente diferente do estereótipo que a gente, né, que se fala. Que acaba virando uma agressão mesmo, né? Quando vocês, assim, vê que assim, não quero mais participar de determinado trabalho, isso acaba virando uma agressão se você Sim. vai contra, tá, né? E às vezes o capital, o dinheiro faz a gente fazer isso, Fala um né? pouquinho mais alto, né? Fala. Não, e aí Nossa, eu pensava muito nisso, porque na época do banco, que realmente foi meu último trabalho CLT, assim, a carteira, nem sei onde está minha carteira de trabalho. Eu comecei a passar mal. Eu também. Porque eu fiquei nessa troca de gerência, acho que foi um tempo de quase 6 meses. Cara, eu comecei a passar mal. Parar no hospital. Eu tava em início de gastrite nervosa. Ansiedade, né? Coisa que eu nunca tive. E eu falei, cara, eu vou... assim, uma segurança e um dinheiro que vem todo mês. Exatamente, eu também tive um trabalho, assim, né, que eu achava que eu falei assim, não, eu tenho que entrar numa empresa. Aguentei, tipo, 6 meses. Foram uns 6 meses, assim, quando eu me vi colocando o cara crachá, assim, sabe? De bater horário, bater ponto. Eu falei, gente, não é isso que eu quero mais, assim. Então, realmente, traz toda essa questão de saúde, né? Gastrite, dor de cabeça. É tentar encontrar um trabalho que glorifique, que pelo menos você tenha contato com a arte ali, que vai te alimentando também, né? Às Tipo, vezes, a alma. Às vezes eu até brinco, eu falo, pô, eu ganho um pouco, mas me divirto. Verdade. Que não deixa de ser uma realidade real, né? Realidade real é ótimo. Mas que não deixa de ser real na nossa profissão. Sim, sim. Mas mesmo até daí, entrando ainda, mesmo dentro da nossa profissão, eu passei por isso também recentemente. De estar em um lugar totalmente, não sei, pra mim foi muito um trabalho bem difícil psicologicamente. De eu chegar a me questionar o que eu tô fazendo da minha vida. De falar, não, gente, não. Mas por te colocarem nesse estereótipo, por... Não, nada no sentido estereótipo. Era um jeito de tratar da pessoa comigo, né, como diretor, que, cara, era só ladeira abaixo. Eu fui ladeira abaixo, assim, me afundando mentalmente. Tipo, eu chorava, eu só chorava.
Saía do espetáculo, eu chorava. Aí não dá, né? Porque aí você escolheu fazer o que você ama. Então, Pra poder aceitar que ser tratada né? de uma forma que não é adequada, né? Que ninguém merece ser tratado assim. que a gente sabe que o ser humano é difícil, né? Infelizmente, lidar com o ser humano, trabalhar com o ser humano, com pessoas, é muito difícil. E aí você pega uma pessoa dessa também, então é a realidade que, por mais que a gente ame nosso trabalho, a gente ainda é capaz de encontrar pessoas assim, com situações assim, que você fique mal, que você se questione, que você, enfim, vá parar no hospital por ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade que eu nunca tive na vida, real. Daquelas de formigar o braço, o coração... Achar que tá morrendo. Respiração. Respiração. E eu começava a chorar e eu mesma não tava entendendo. Uhum. E eu assim, ó, e quando começou a formigar meu braço, eu falei, pronto. Chegou minha hora, meu Deus. Aí a Nossa, pessoa é fala horrível. assim, por que você tá assim? Já aconteceu isso Por que você comigo. tá assim? O que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sei, se eu soubesse... Ah, isso me irrita. Pô, se eu soubesse, eu mesma estaria trabalhando... Para, como assim? Para. Eu vou chegar no meu subconsciente e falar assim, vamos desligar aí. Pois é. Não é assim, né? Pois é, então... Mas isso olhando, né, sempre aquela coisa, olhando sempre pelo lado bom, fez eu me atentar e valorizar o meu limite de tudo. Tu não vai falar assim comigo, você pode ser quem for, sabe? Não vai falar assim comigo, não. Isso é muito difícil, né? Assim, eu acho que em todas as profissões, mas artista, a gente às vezes coloca o diretor como um endeusamento, né? A gente faz aquela imagem, coloca aquele ser num pedestal. E essa comunicação ator-diretor é muito mais difícil, né? Eu já tive essa fase de você também. ter o diretor, parece que ele não precisa ter nenhum jeito para falar, né? nenhum cuidado, e a gente vai se submeter àquilo porque tá Sim. endeusando, né? Pois é, mas... O medo, né, de perder O trabalho. medo do trabalho. Não, eu mas o tava... assédio moral, a gente tem que realmente estar sempre nos colocando como seres importantes E e eu acho que nos valorizar. Não, e é isso. Aí eu virei pra ele e falei assim, porra, tá tão ruim assim pra você? Porque cada sessão a gente fala, nossa, que... Pode falar palavrão aqui? Pode. Tipo, nossa, que bosta. É isso que você tá fazendo? Que merda. Porra. Falei o palavrão agora. Porra. Não, aí eu falei, pô, tá tão ruim. Manda embora, então. Ué, contrata outra pessoa. Eu sei que eu não sou insubstituível. Nossa. Todo mundo é substituível. Sim. E tudo bem. Vai ser forma de trabalhos diferentes, mas tudo bem. Eu acho que é tão mais respeitoso e tão mais profissional ele virar e falar assim, Ju, olha só, obrigado pelo seu trabalho, tá? Sim. Mas assim, vamos ficar por aqui. E colocar outra pessoa no lugar do que ficar te humilhando, sabe? Pois é. Eu acho mais profissional mesmo, assim. E até a gente estava falando, acho que foi uma entrevista passada sobre... Que ele não é obrigado a gostar do seu trabalho, nem você Sim, do nem dele. eu, tudo bem. Uhum. E aí a gente estava falando, foi com um outro convidado, que a gente conversou exatamente sobre isso. Porque às vezes não é nem sobre... Não é sobre a gente. Você. Não é. É sobre... É sobre ele, é sobre essa Uhum. pessoa. E a gente fica assim, o que eu fiz, o que eu fiz. Sim. Gente, não foi que a gente conversou, acho que foi com o diretor, né? Ele tava falando, gente, realmente, não é sobre nós, artistas, é sobre aquela pessoa lá. E aí, às vezes, a gente fica se martirizando. Sim. Eu, nesse período, me falaram isso, que daí eu comecei a pensar. E foi aonde também eu comecei... Porque também tudo isso estava acontecendo em Curitiba, eu fora de casa. Muito mais fragilizada. Muito mais. Aí, quando eu voltei pra São Paulo, pra minha casa, tudo, aí parece que veio uma força que falei, não, calma. Deixa Tá eu tudo bem. centralizar aqui. Sabe? E comecei a pensar nisso, porque me falaram isso. Às vezes não é você. É a pessoa que tá com um problema, Sim. né? Que precisa resolver, só que não sabe. E ela causa um trauma no próximo, né? Pois é. Mas que trate na terapia e não descarregue Não tem nada a ver com o seu no problema, meu outro. anjo. Não, e às vezes também não é nenhum problema, né? O caráter mesmo da pessoa. Sim. É a pessoa em si que é aquilo. E é difícil a gente aceitar essas coisas, assim, né? Claro que a gente trabalha, quando a gente tem um elenco, a gente trabalha com pessoas diversas, né? Que a gente Sim. sabe que a gente Egos. nunca... E o artista tem um ego que... A gente lida com muito ego, Muito cara. ego,
Mas, enfim, é isso, né? A gente sabe que é altos e baixos e tudo bem. Mas mesmo assim, pô, o prazer de fazer o que você gosta, pra mim, não há preço, assim. Não há preço. Sim. E aí, a partir desse momento que você saiu do parque... Então, aí eu fui fazendo teatro, fiz esse espetáculo, né, do Barney e seus amigos por uns 2 anos, que me deu a oportunidade também de viajar pra fora, tudo com o espetáculo. Então, você já vai conhecendo culturas, isso também, né, eu acho maravilhoso. Coisas que a arte proporciona, né? Coisa muito que a bom, arte né? proporciona, exato. Além de, não só lugares, mas pessoas, né? Que esses últimos tempos, assim, o que eu tenho conhecido de pessoas, artistas, cara, que de eu não ter palavras, assim, de ficar... Tipo a Deborah Coker. Sim. Quando eu Conheci a Débora assistindo o espetáculo que a Ju tava como atriz. Tô Né, ainda, não, já conheci. tô ainda. Tava naquele dia. Mas ainda Pô, é. não acaba já. Não bota fim no Pelo espetáculo. amor de Deus, tá começando Não, a gente. estrada. Tá começando lindamente. Vida longa. Mas eu conhecia já o trabalho da Débora, mas pessoalmente eu conheci lá e, cara, é maravilhoso você poder estar ali, cara a cara com a pessoa que você já conhece o trabalho, você admira a beça, né? Tipo, Pô, e essa pessoa te assistir, por exemplo. e falar do seu trabalho, né? Pois é. E aí, assim, às vezes eu fico pensando, pego sozinha em casa, brisando, nesse sentido. O que o meu trabalho, a arte, está me proporcionando. Além de culturas, de viajar até mesmo aqui dentro do Brasil, mas você conhecer culturas incríveis, diversas, pessoas diversas também. Aí você tem esse contato com pessoas que você admira. E pessoas maravilhosas, né? Então, assim, o saldo sempre é positivo na arte, né? Pô, sim. Sabe? Eu vou dar um pulinho agora aqui no quase recente, né? Vi que você atuou com a Marieta Severo. Sim. É outra mulher que a gente admira demais, né? Pois a gente é. aqui. Pois é. Como que foi essa... Cara, Ser filha dela, né? Tipo, tá ali. foi... eu confesso que meu ciático apareceu e nunca mais foi embora. Por nervoso. Ele tá aí até hoje. Não, é sério, eu inflamei meu ciático de ansiedade, de nervoso, de trabalho, assim, de loucura. Enfim, loucura, né? Mas, pô, trabalhar com ela foi maravilhoso, assim. Ela é uma pessoa muito generosa. Ela é mega... A gente brincava que ela é mega Dona Nenê. Tipo, até mais que a Dona Nenê, sabe? Ela é muito... comigo, assim, ela foi muito acolhedora, muito parceira. A gente conversava muito sobre as cenas, né, difíceis. A gente sempre conversava. E além de, né, tirando às vezes essas cenas que eram difíceis, porque daí dependendo, a gente acabava a cena, ela saía. Ela ficava revoltada, ela né? ia Porque embora, ela fazia assim. uma coisa que era totalmente o oposto do que ela é na vida, né? Isso Total. Aí brilhante. eu falei, mas... Aí eu acabava ali, tá tudo bem, né? E ela tinha o tempo dela. E tirando essas cenas, assim, o restante, cara, era só risada. Qual é a cena que você achou mais difícil de trabalhar com ela? Teve... Não sei, eu acho que... eu acho que cada uma pegava em pontos diferentes, né? Mas teve uma que eu só escutava, né? Eu tava na cena, aquela coisa, escutando na escada. Era uma cena com ela e a Grazi, as duas brigando, e aí colocaram eu no meio. E aí começa a falar aqueles absurdos, tudo, e eu escutando. Ali foi uma coisa meio que eu acabei me colocando no lugar da maioria das pessoas que às vezes ouvem, mas fingem que não querem ouvir, sabe? Pra não mexer. Acho que pra não mexer nela atingir, mesma, não né? atingir ela mesma. Sim. E aquilo, nossa, aí, chorando, obviamente, né, na cena, porque na primeira fase da novela ela só chorava. Aí chorando, tá bom, acabou a cena. Cara, me veio uma crise de choro
E logo depois a gente ia fazer uma cena de passagem de tempo e festas, né? Várias festas. Aí você tinha que... Mas, cara, eu fiquei com o olho inchado. Tem que ligar e desligar esse botão, Só né? Só que às vezes você precisa pôr pra fora, Sim. né? Obviamente, eu não levava isso pra mim em nenhum momento das cenas. Tava tudo bem. Chorava, tal, acabava, tipo, desligava e próximo. Mas nesse dia foi um dia que eu falei, cara, eu preciso pôr pra fora. Me vinha muito na cabeça as pessoas que sofrem isso, ou até que escutam isso, só que também não consegue ter voz. Falar, né? Falar ou ter voz pra brigar, pra reclamar, sabe? Isso a gente tá falando de 5 anos atrás, né? Então, há 5 anos atrás, pra hoje, eu vejo que houve uma evolução nesse sentido até de conseguir falar, de conseguir brigar, de conseguir seus direitos. Você utiliza as redes também pra Naquela época não era tanto, né? E você foi a primeira atriz que levou esse assunto para as novelas, né? Sim. Foi Drama e... falando sobre o onanismo, né? Com um peso dramático como foi. Eu não... No caso, a primeira mulher, né? E porque tem o Giovanni Venturini, que é um incrível ator, que ele já tinha feito 2 novelas no SBT, mas aí mais pro infanto-juvenil, que falava do nanismo também, mas de uma forma muito mais leve, né? Não tão, creio, não Dessa tão vez, dramático como a novela foi. Uhum. E aí, nesse dia, eu fui pro camarim, ela tava lá, me troquei, eu falei, vou ficar sozinha pra, né? Aí fui, acalmar, né? dei uma volta, chorei, dei uma volta. Falei, daqui a pouco eu vou na maquiagem. Tá bom. Aí eu entrei no camarim, ela lá, comendo e tal. E eu aqui, assim, sentei no chão, mas por querer mesmo, normal. Aí ela, Ju, aí eu, de cabeça baixa, mexendo no celular, Ju, diga, tá tudo bem? Eu falei, Eu falei, porra, aí eu já, na minha cabeça, não puxa assunto, cara, não puxa assunto. Eu já fico imaginando, eu sei, você vai contando, eu já vou assim, montando os quadros na minha cabeça. Eu falei, pô, sabe, na minha cabeça, eu falei, pô, não puxa assunto. E aqui aquele tal negócio, você tá mal, né? Uma pessoa perguntou, tá tudo bem? Já desaba. Tipo, foi bem isso, assim, aí... Tá tudo bem. Aí eu... tá. Ela... então dá uma risada aí. Aí não, aí eu comecei a chorar. Aí ela, Juliana, pelo amor de Deus, não fica assim. Eu falei, não, tá tudo bem. É pesado. Eu falei, não, tá tudo bem, não é comigo, não. É que na minha cabeça me vem outras pessoas, não eu. Cara, mas nós recebemos aqui uma atriz que ela é indígena. E aí ela fez uma peça que ela viajou o mundo apresentando essa peça. Só que ela tocava em lugares que feriam muito ela. Porque ela carregava com ela histórias de familiares dela que faleceram, E o sabe? espetáculo acabou usando muito a vida dela. E, sabe, desgastam a Gaia. A Gaia, tá. Mas é uma questão que você acaba desgastando uma coisa que acontece que é muito aflorada, né? Que é uma coisa que você... Sim, eu acho que aí que tá, que a gente tem que pôr pra fora. Tocar na ferida, né? E aí eu falei, cara... não, Marieta, tá tudo bem, assim, eu só precisei de um tempo, né? E teve uma outra cena, a cena final, que tudo bem, que por mais que foi uma cena não foi mais silêncio, né, do que texto, que foi o perdão dela, a mãe pedindo perdão, falando que amava e tal. Que foi muito engraçado também, que ela falou assim, eu não sei qual vai ser a minha reação. Falei, tá bom. Eu ia chorar, certeza, que é fácil. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, talvez não espere uma lágrima. Falei, não, Maria, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu acho que talvez a cena nem tá pedindo isso mesmo, né? Aí a gente fez a cena, assim. A gente conseguiu fazer de primeira. A gente só fez mais uma vez, só pra garantir. Ela falou assim, porra, filha da puta. Pegou e saiu.
Porra, garota. Filha da puta. Pegou e saiu. Tá, foi um elogio. Foi um Ok. elogio. Entendi. Pegou nela, né? Falei, não, entendi. Mas a gente tinha isso. A gente conversava muito sobre a cena. No início, a gente conversou muito sobre a questão dessa relação, né? Ela estudou bastante sobre nanismo e, ao mesmo tempo, também essa questão de rejeições que acontecem. E aí, eu lembro também que na preparação, ela pediu pros preparadores, falou assim, eu não quero fazer nada com a Juliana. Porque às vezes a gente faz a preparação para criar uma intimidade, ou até mesmo já para ir criando esse laço, talvez de mãe, filha, ou de relacionamentos, Subtexto, né? né? Os subtextos, pra gente já conseguir ter isso. E aí ela falou, tá, gente, e aí a Marieta? Então, Juliana, ela não quer trabalhar contigo, fazer nada. Eu falei, nossa, que atriz. Aí eu falei, nossa, a rejeição já começa antes mesmo da novela? Eu falei, caraca. Aí depois eu entendi, porque ela não queria criar o laço pra sofrer mais ainda. Como foi essa situação quando você entendeu que, caramba, por que ela não quer fazer a preparação comigo? No início, eu falei, pô, imaginando, né? Você achou que era ego? Não, nem ego. A rejeição já começava ali. Eu falei, mas não, eu fiquei chateada no início, assim. Mas aí depois eu entendi que era isso, não criar esse vínculo. Que ia ser mais difícil trabalhar, né? Depois, eu acho que pra ela, ainda mais sendo mãe, avó, né? Ela falou que na época, um tempo, assim, os netos dela sofreram preconceito porque eles são negros, né? E aquilo bate. Então, acho que pegava nesse ponto nela, né? Então, ela não quis criar, assim, Mas sabe? aí depois da primeira cena... Não, então, aí, pra não falar que a gente não fez nada, no final da preparação, a gente fez um jogo com os diretores, tudo, que era meio que um improviso dentro das cenas que a gente já tinha no texto, né? Algumas coisas assim, porém, se viesse texto, ok, se não, improvisa, gente. Mas assim, eu quero aquele clima de família, aquela coisa, e aí eu vou indicando algumas ações para alguém, para alguns atores, e aí vocês vão fazendo esse jogo, ao mesmo tempo, a gente vai entendendo na câmera o que a gente quer também, né? Para os diretores entenderem também como ia ser tudo. Claro. E aí teve uma hora que eu vi, né, o Maurinho, que era o diretor-geral, falando pra Marieta alguma coisa. E ele falou, vai lá. Aí a gente tava fazendo um improviso, tal, não sei o quê. Cara, do nada, ela vem. Eu tava sentada no sofazinho, que eles montaram um cenário e tal. Sentada no sofá, ela vem e ela começa a falar vários absurdos. E eu não esperava. Realmente, eu não esperava. Não esperava. E eu fiquei assim. Eu fiquei em choque, parada. E aí me veio, eu falei, tá, tipo, eu entendi que tava no jogo, né? Sim. Segundos. Aí comecei a entrar na cena, tudo. Cara, e ela meteu, assim, tipo, foi ladeira abaixo. Sei lá, das piores palavras que você pode falar pra um ser humano. Nossa. Sabe? E, tipo, se eu soubesse que você ia nascer assim, eu não teria tido você. E vai, né? Nossa. E aí, aí eu comecei a chorar de ter essa... Eu acho que foi... Acionou a ansiedade, né? E aí foi aonde a gente achou a fragilidade da personagem, da Estela, e ela, da Sofia. Foi maravilhoso, né? Mas, e ali a gente achou esse ponto das personagens. Acabou a cena, tava todo mundo chorando. Óbvio. Né, atrás das câmeras, assim. Aí eu olho pra... E eu tava... Ai, nossa, é isso? Foi bom? Eu já tava... Cara, que ótimo. Todo mundo arrasado. Não, e eu, assim, meio que feliz. Porque deu Por ter certo. achado, Porque,
por achar esse ponto, que daí desse ponto a gente começava, né, dava início a trabalhar a personalidade, tudo isso. Quando eu olho pro lado, ela se acabando de chorar. Eu imagino. Assim, se acabando de soluçando. Eu falei, aí o final, eu falei, garota, foi ótimo, obrigada. Garota, amiga de cena. Aí ela falava assim, para, porque a gente se chamava mesmo de garota nas leituras, garota, para, olha aqui, para. Aí eu falei, não, foi ótimo, é isso, obrigada. Não, para você de chorar, tá? Não sei o quê. Porque, enfim, né, a gente precisava chegar nesse ponto. Mas eu acho que, pô, você falar essas coisas, podia ser qualquer outra pessoa, acho que falar esse tipo de coisas, de absurdos. No... E você, assim, óbvio, né, que bate com suas lembranças que devem desencadear coisas que você viveu. E pra você foi tranquilo lidar? Foi. Você faz terapia? Cara, não. Nossa. Você faz terapia? Não, a terapia é o teatro, real. A terapia é o teatro. Sim. E o espiritual, né? Que eu sou umbandista, tudo. Aí o espiritual me ajuda muito. Sim. Me faz pensar muito e tal. Tipo, mas não Nada como uma gira de preto velho pra dar uma acalmada no... Não me orgulho de falar que não faço terapia. É super importante. Ainda Sim. mais quando você vai tocar num ponto que é sensível, né, pra gente. Mas não sei, assim... Aí você leva seu autoconhecimento em outras áreas. Em outras áreas da sua vida. Até mesmo conversando com pessoas. Mesmo conhecidas, amigas ou não. Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, né? Automaticamente também de falar e tal. Então, quando você tem essa troca, às vezes, com pessoas que mesmo que você não conheça, eu gosto. Que daí também me faz pensar muitas outras possibilidades ou coisas que nunca passaram na minha cabeça. E esse trabalho na novela já passou 5 anos. Parece que foi 5 ou ontem. 6, por aí, Eu assisti essa novela, eu fiquei assim, gente, eu não acredito que passou 5 anos. Pois é. E aí, você ingressou nesse trabalho, nessa novela, através de alguma agência? Como é que foi essa Foi iniciação? acabou sendo através de uma agência, porque, cara, por exemplo, a Globo, pra mim, não só por Globo, mas talvez o audiovisual, uma novela, pra mim, era uma coisa muito distante. É isso que eu ia falar, porque... Muito. Assim, Então, assim, fazer um cadastro na Globo na Globo ou em qualquer outra emissora, nunca passou na minha cabeça. Sabe, assim? E às vezes não era nem, não sei nem se seria uma meta. Sabe que, nossa, minha meta de vida é isso. Não. Por conta dos perfis que um tempo... Pela realidade, né? Que a gente sabe que até hoje elas existem, os padrõezinhos bonitinhos, perfeitinhos pra televisão. Tudo bem, tá mudando, tá mudando. Graças a Deus que tá... Não posso... Estamos no caminho, né? Sim, não posso negar isso. Mas isso pra mim era muito, muito distante. Então, cadastro não tinha. E automaticamente, eu acho que como também não tinha muitas pessoas aí a produtora de elenco começou a ir em busca nas agências. Aí me marcaram no Facebook, né? A agência tinha postado que precisava de uma pessoa com nanismo para um teste. E aí me marcaram, aí eu entrei em contato com a agência, acabei fechando um contrato com a agência, que também... Errando que se aprende, né? A gente fala muito disso aqui também, dessa questão de ter esse cuidado com agências, né? Errando que se aprende. E aí... aí foi aqui onde eu fiz o teste, tudo. Fiquei, acho que uns 3 meses sem contar pra ninguém. Quer dizer, assim... Claro, né? Ficou eu acho que uns 2 meses sem a resposta. Nossa. Demorou muito. A ansiedade. Você fez o teste só depois de por 2 aí, meses? Por aí, demorou. Nossa. Por isso que o ciático veio. Eu entendo. Amiga, eu entendo de ciático. Também tive problema no ciático. E aí, ansiedade. Aí depois, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei, acho que 1 mês, quase 2 também. Foi uns 4 meses no total. Só acredito vendo, só acredito estando. Não, só acredito assinando. Só acredito assinando. Até mesmo porque eu sou uma pessoa que...
aprendi muito a guardar, mesmo sendo minha melhor amiga. Sim. Aguardar, não falar nada. Faz igual o Dig Verardi que veio aqui da Malhação. Ele falou pra família inteira que ele ia aparecer. Sempre erra em algum momento aí ele da vida não apareceu. nisso. Ele não apareceu. E a família inteira lá reunida pra assistir. Já vi casos assim também. E casos O de ator falar sempre que acaba vai dando errado. fazer e o papel cai. O cara nem grava, nem começa. Como é que você explica, né, depois pra todo mundo? E então, aí, galera. então, aí eu fiquei uns 4 meses sem contar pra ninguém, assim. Tipo assim, eu não saía mais, tipo, festa, essas coisas. Porque daí, tomar uma, tomar duas, tá alegre, tá feliz. Ah, É. ela não saía pra não contar pra ninguém. Não, eu não saía pra não começar a tomar uma e ficar alegre. E falar, Falar, gente, cara, eu tô vocês não na Globo. Gente, eu tô na Globo. Muito bom, cara. Real, Eu juro. fiquei assim, será que é pra não prejudicar O personagem não se Não. machucar, né? Não, era pra não contar mesmo. Era pra não contar. E aí, quando eu assinei, eu falei, aí eu contei. Contei primeiro pro meu irmão, depois pra um grupo de amigos, que é bem amigos mesmo. E aí, logo depois também, já começou a sair umas matérias e tal. Aham. Aí eu fui contando aos poucos, assim, pra mais próximo. E esse foi, não- então, o seu grande abertura no audiovisual. No audiovisual, No audiovisual. Sim. E aí, a partir daí, você achou... porque é É diferente. nossa, muito. É diferente Muito. do teatro que você estava acostumada. Muito. Ainda É mais muito- teatro infantil, né? Que ela fez a beça. Que teatro infantil é uma coisa bem... Eu cheguei depois, assim, por exemplo, eu fiz uma ópera, né, como... É que na ópera também é diferente, né, os principais são os cantores, né, cantores, eu acho que fala, enfim. E aí tem os atores, ou bailarinos, né, que eles chamam de figuração. E aí eu fiz, né, uma ópera que foi, pô, maravilhoso também. Era uma das coisas também... gente, não sou bailarina, dançar, enfim, já fiz muito há muitos anos atrás, mas não segui. Municipal era uma coisa que também não estava na minha cabeça nunca, né? Sim. Um sonho lá. Não, e ópera também muito, sim, Mas é uma estrutura também maravilhosa. maravilhosa. Aí me veio, até que eu fui fazer o teste. Aí fui eu e mais 2 meninos. Aí tem essa também, né? Que a maioria das vezes, dependendo do trabalho, sempre pegam homens. Porque, enfim, homens. Aí eu falei, pô, será? Né? Não vi o teste deles. Aham. Então eu falei, putz, sei lá. Sei do meu potencial. A Eu falei, gente cara. se boicota, né? Não, No mas, momento de teste, sim, assim, a gente nossa, é sempre... horrível. Ai, eu ia te perguntar Horrível. como é que é Não, é fazer horrível. teste pra você. Cara, assim, vamos lá. Aí eu falei, não, se eu não passar, é no mínimo pelo gênero, né? 2 homens, ficou entre eles. Mas enfim, passei, aí o cara me ligou. Não sabia o que era o trabalho. Aí o cara me ligou e falou assim, Juliana, eu sou o Felipe, da produção e tal. Não, só pra avisar que você passou no teste. Falei, pô, bacana, mas e aí, qual é o trabalho, né? É uma ópera. Eu falei, então desculpa, eu não posso aceitar. Aí ele falou assim, Juliana, como assim? Por quê? Eu falei, amigo, eu não canto? Ela achou que já ia estar cantando. Aí ele começou a rir da minha cara. Ele, não, Juliana, não. É pra atuar mesmo, não se preocupa. Aí eu falei, tá. Eu falei, pô, é uma ópera. No municipal, eu falei, cara, não. Ela já se imaginou. Que geralmente é quase tudo cantado, né? Também. Não, é tudo Não, mas cantado. tem Sim. muito, também o elenco é muito grande, né? Geralmente a ópera tem, sei lá, 50 pessoas. Assim, Mais até, mas dependendo da obra também, né? Mas a pergunta que não quer calar, você chegou a cantar um pouquinho, Não, aprendeu não. no processo, nada? Não, e aí você também, nesse caso, você não pode falar nada mesmo. E qualquer coisa vaza no microfone, né? Não, e eles não usam microfone, não. Na verdade, se tem um microfone, é aqueles que fica pendurado. Mas quem canta não usa, não? Não é, no gogó mesmo. Gogó mesmo. Nossa. É um absurdo, é um absurdo. E aí, acabou... Eu achava que usava aquela Não. gotinha, assim. E aí, acabou que até nisso, eu trabalhando com eles, comecei... Todos os 4, 6, né? Todos eram italianos. Aí o diretor começou a me colocar em cena com eles.
eles cantando e eu fazendo cena. Aí começava, às vezes, uma cena, né, entre eu e... Aí vinha... E eles começavam a falar em italiano comigo. Eu ficava assim, ó. Falei, calma. Eu falei, gente, alguém Cadê traduz? o intérprete? Pelo amor de Deus, ele tá falando aqui Cadê o horas. Não tô tradutor? entendendo porra nenhuma. E eu ficava assim, tá. Só responde assim, ó. Podia estar falando os mais absurdos possíveis e tu, tá. E aí foi já um outro trabalho que foi me tirando também do mundo infantil. Do mundo infantil. E foi uma coisa também legal, porque você começou a ver o potencial que você tinha, né? Caraca, eu posso fazer novela, agora eu consegui fazer sim, mas mesmo assim a gente se boicota. É horrível. Cara, essa sensação de teste é horrível. Na época da novela, na leitura, parecia que eu não sabia ler. De tão nervosa. Ai, meu Deus. Dá uma gaguejada. Total. O diretor falou assim, garota, sabe ler, né? Eu falei, eu sei, eu só sou nervosa. Sabe, assim? Eu falei, E a gente coloca na cabeça assim, é a oportunidade da minha vida, né? Então, você vai... A folha, assim. Nossa. E nisso também, a gente começando a fazer ensaios, teve uma hora que o cara falou assim, por que você tá gritando? Aí eu falei, a última pessoa que tá na sala ouvir. Não, você tá no teatro, não. Ah lá. Mas é automático, né? É automático. Aí você gesticula pra última pessoa ver. Aí ele falava, não, Juliana, não, menos. Você vai dar microfonada. Não, capaz de ouvir o seu pensamento. Mas não. E eu falei, tá, desculpa, é teatro. Sim, você veio do teatro. Aí tem tudo isso, né? Você aprende tudo isso. Você aprende a questão da câmera, você aprende... Daí tu não olha nunca pra lente, você olha mais pra cá, mais pra lá, enfim. Faz esses pontos. Aprendi Visão muito... periférica também, né? Total. Essa coisa de se colocar, né? Pra câmera, né? Total. Mas assim, aí no ação, né? Já trabalhando, eu aprendi muito com os câmeras, com o pessoal da técnica. Ah, melhores amigos. Nossa, Pessoal da iluminação, melhores amigos, porque daí sempre te ajuda. com certeza. Porque aí se você não tiver melhores amigos também, eles te fodem se quiser. Imagina. E um dos caras que eu fiz preparação falou assim, Ju, uma dica, faça amizade com o pessoal da edição. Falei, cara, mas como que eu vou... Eu quero conhecer a galera da edição. Não tem como, Porque eles Senão não bota- frequentam eles não a ficam, gravação. Se não, bota só a mão, assim, né? Vai fazendo todos os cortes, né? Só um cabelo. Aí eu Eu falei, mas sou a não- galera da edição, então Aí- não, aí- eu entendo. Aí ele falou da edição e a técnica. Porque se eles gostarem de você, cara, os melhores planos, tudo, Os melhores Ângulos. vai estar certo. eles vão te ajudar. Com certeza. Aí tá bom. Ele falou, porque senão também eles podem te ferrar. Cara, legal. Eu falei, tá bom, nossa, que vingativos, não? Mas, brincadeira à parte, não levando essa dica, né? Mas levando também. Mas conhecendo a galera da técnica, nossa, eu fiz muita amizade, assim, e aprendi muito com eles. Né, de coisa. Tinha vezes que ele falava assim, cara, não. O diretor falava uma coisa e ele falava, não faz isso, não. Um toquezinho já muda tanta coisa. Nossa, muito, muito, muito. Isso foi uma aula do zero, né? Também. Ver a diferença do audiovisual com o teatro. Nossa, 880, né? Totalmente diferente. Sim. Você chegou a trabalhar no cinema também? Fiz agora, no final do ano passado. Eu fiz um filme que vai sair no segundo semestre agora de 2024. Não sei ainda. Não tem datas. Cinema é isso, né? É controlar a ansiedade. Isso. Total, né? Não, nesse ponto de assistir eu tô tranquila. Eu acho que eu Porque tenho... demora, né? 2 A anos, arte do às ator vezes. é a arte de esperar. Ai, que Independente. Não, amiga, obrigada. Um outro trabalho também que você fez, que eu assisti um pouquinho no Instagram e eu fiquei encantada, foi o Vicky. Que foi Sim. um teatro imersivo. Sim. Que eu falei assim, gente, que coisa linda, que trabalho corporal que a Juliana fez. Como é que foi esse processo? Você chegou a ver? Eu vi relance no Instagram também. Pois é, foi puxado. Puxado, assim. Além de, né, ser um teatro físico,
que até então não foge, né, da questão do teatro com bonecos, né, de cabeção, porque você tem que falar, conversar, transmitir através do corpo. Só que ali, óbvio, a cara do personagem tá ali, isso ajuda muita coisa. Na questão do Vicky em si, não, era a cara, né, a minha cara. Então, trabalhar todo esse corporal, assim, era um trabalho de Malhação. Malhação, 6 horas, tipo, no De fase em silêncio total. E era um solo, né? Então, somente eu e o diretor. E, além de tudo, ele era um espetáculo ilusionista. Foi seu primeiro solo, assim? Sim. Também foi um outro desafio, então. Não, total. Ilusionista. Aí aprender a fazer mágica. Eu falei, meu Deus. E mágica. Ai, Não, que canseira. Não é isso. Mágica é treino. É treino de uma vida. Aí você pega pra fazer de um Pra um ensaio de trabalho. 3 meses. Nossa, Não, de verdade, eu levava coisa pro hotel. claro. Eu ficava no hotel fazendo, que aí tinha manipulação também de boneco. Eu sou péssima em coordenação. Aí nesse ponto era mais difícil ainda, porque a mágica em si é uma coordenação. Muito fina, né? Muito fina, muito delicada. Não sou nada disso. A Carol agora tá trabalhando com Fazer manipulação. o espetáculo azul tem manipulação de bonecos, e então, assim, eu também te vejo nisso, porque era eu e trabalhamos com máscara também, então eu sempre era assim, ai, se der pra chegar, treinar um pouco, porque é uma coordenação fina mesmo, é muito diferente, né? Sim, e aí era isso, assim, realmente é um espetáculo lindo, assim, e o mais bacana, né, dele ser um teatro físico, que as pessoas entendem, qualquer idade vão entender o espetáculo da sua forma. Sim. Não há um Certo e errado, né? certo e errado, e muito menos um começo, meio e fim somente daquilo. E a gente fica acostumado, né? A gente como artista, né? A gente às vezes fica acostumado quando não tá nesse trabalho, né? Tão contemporâneo, né? Nessa estrutura, né? De começo, meio e fim, né? Então também foi um aprendizado, né? Assim, No começo, meio e fim, naquele texto, que é só aquilo. Aham. Né? Você vai entender, mas você tá entendendo aquilo que tá escrito. Sim, sim. Ali não, ali você entendia conforme aquilo te pegava, né? Então, era bem bacana, mas assim, foi bem puxado. Puxado o ensaio, né? E aí tem isso, né? Um solo. Quanto tempo de solo, assim, de apresentação, mais ou menos? Era 50 minutos. Mas, poxa, bastante tempo, né? Um solo. Era... E ficou quanto tempo em cartaz? Uns 4 meses, porque daí também a gente viajou um pouco e depois, mas em São Paulo a gente fez uma temporada só de 1 mês. Não vem pro Rio, não? Não. Então, aí agora, né, agora eu tô com o meu corpo está aqui. É isso aí. É isso que vamos chegar no... Eu tô... E na sua trajetória, então, assim, até você chegar no espetáculo que você tá hoje, você acha que é uma... Gente, meu corpo está aqui é um espetáculo que a Ju tá em cartaz agora. Porque às vezes a gente fala, meu corpo tá aqui, as pessoas vão achar que você tá aqui. Mas não deixa de estar também. tá vendo? Meu corpo está aqui, vai estar lá em São Paulo, vai estar em Uberlândia. Maravilha. Eu acho esse nome maravilhoso. Meu corpo está aqui. Ele está aqui, mas maravilhoso. ele está em qualquer lugar também. Tem que estar em qualquer lugar. Mas, enfim... Então, você acha que esse espetáculo, ele veio para te dar, assim, vem toda uma bagagem, assim, uma voz, assim, sabe? Você acha que... Eu acho que não referente à minha bagagem. É claro, ajuda muita coisa, ajuda, né? Conforme você... Cada experiência que tu tem, até mesmo de bagagem, assim, isso te ajuda em vários... Como que é a palavra? Enfim. Aspectos. Não, ele te dá várias... Camadas, não, material de trabalho, Uhum, sabe? uhum. Ferramentas. Ferramentas de trabalho. Então, dependendo, fica mais fácil, né? Você já entende, talvez, pelo menos
nesse processo do meu corpo aqui, tinha coisas que a direção falava, antes mesmo dela falar, eu já tinha entendido. Por mais que ela falasse talvez simbolicamente, eu falei, já entendi onde ela quer chegar. Tá bom, vamos testar, né? Porque até então a gente estava no ensaio, a gente fizemos um mês de ensaio, não. Uns 2 meses, 3 meses, eu não lembro, não, agosto, setembro. 2 meses de ensaio, porque a gente estreou em outubro. Agosto, setembro, eu acho que o texto em si veio, pelo menos o meu, veio com 2, 3 semanas antes da estreia. É porque é um espetáculo que eles também ajudaram a construir. Exato, Eles trouxeram a narrativa também. Né? Vivências vivências. São histórias reais, inclusive, ficcionadas. O público também pode dividir alguma vivência que eles já tiveram na vida. Que a Ju vai lá com o microfone. Não vamos dar spoiler, gente. Calma. Mas por ter essa... Aí tá, era muita conversa, era muito jogo teatral, até mesmo para ter essa conexão da gente, a intimidade, né? Porque tem cenas bacanas. Mas eu acho que... mas precisa dessa intimidade, né? Ainda mais a gente fala dos nossos corpos de pessoas com deficiência, então cada corpo, né, é um corpo. Ao mesmo tempo, como que você lidar com o meu corpo e eu lido com o seu. Então, esse tipo de intimidade também a gente foi trabalhando para ser o mais natural possível, né? Para aquela coisa, talvez, por ser tímida, talvez aquilo não... Né, não... Eita. Não. Para ser mais natural possível. Então, os textos... E os atores, eles entraram nesse processo super entregues ou teve uma dificuldade? A gente teve... Uma construção, Foi uma construção, assim. Porque também nem todos... para pensar, né, que a gente fala, somos atores. Então andar pelado é normal. Sim. É tranquilo, tal. Nem todo mundo, Nem todo mundo, por mais ator que seja, não. Eu tenho uma trava. Pra eu fazer alguma cena que eu tenha que me despir, eu tenho que entender e realmente é necessário ou não. Sim. Porque eu já vi várias peças que eu falei assim, gente, sem necessidade nenhuma da pessoa tirar a roupa, tipo, não tem nem nada a ver. Não, eu recebi um convite que, ainda bem que eu pedi uma ajuda e me falaram, olha, tá estranho isso aqui. Faça essas perguntinhas. Aí a pessoa me passou, né, conversa com a pessoa e vai incluindo essas perguntas. Né? Porque senão, obviamente, a pessoa vai abusar do seu corpo, tentar responder de uma forma para te enganar. Né? Se ela vê que você tá perguntando tão, né, diretamente. Aí, cara, loucura. Aí o cara, na verdade, era um tesão que ele tinha visto, isso já depois da novela. Ficou um tesão que ele tinha. Ele criou-se um curta, né? Nossa. E ele queria que eu fizesse. E aí, as cenas real, assim, ela era uma pessoa que trabalhava em um puteiro, né? Aí uma prostituta que, né? Trabalhava, tal, não sei o quê, fazia, né? Transava, pá, cobrava, só que não dava beijo na boca. Né? Tipo, profissional, aquela coisa, né? Um roteiro... não. E aí, vem esse cara pra, né, entrar na casa, pra usufruir, e ele meio que se encanta por essa personagem. Ok, ele paga, né, eles transam, tal, não sei o quê, só que ele começa a se apaixonar. Aí, enfim, eu lembro. Aí a frase que meio que ficava assim, na boca não. Era muito... mas tem vários roteiros que tem... Aí eu comecei, aí eu fui conversar com ele e tal. Aí ele, não, cara, porque eu acho que é bacana a gente levar, né? Enrolou. Eu falei, tá, eu vou pensar mais um pouco. E aí ele começou... A gente tinha trocado o telefone, porque até então, né? Nessa época eu já não tava mais na agência, tava por conta de novo. Então eu fui. E aí E ele falando assim, eu falei, cara, na boa.
Aí ele, quer saber, Juliana? É o seguinte. Aí ele jogou a real. Mentira! Eu achei que ele ia Caraca, sustentar eu também. até o final, né? Não, porque... Aí, por isso. Porque daí Ele queria te pegar. eu questionava aquelas perguntinhas em vários momentos. Nossa. Não fui direta. Sabe? Gente, Fui. E aí ele falou. Aí eu falei, então, é o seguinte. Não, né? Claro que não. E a partir de agora, estou te bloqueando porque a nossa conversa acaba. caramba, que loucura. Porque até então eu estava conversando com ele profissionalmente. Ele me fala uma coisa dessa. Sim, eu estava com desejo de você, queria se fazer. Se você processasse, provavelmente você teria ganho. Mas é que não tinha. Contrato ainda. Não tinha contrato, não tinha nada. Ia ser uma história de, sei lá, um fetiche de desejo. Ué, e ele me mandou, enfim. Agora, se eu aceitasse e no meio do processo, sim. E você vai descobrindo essas coisas assim. E Nós, aí... atrizes, gente, passamos por tanta situação, Mulheres. tantos convites indesejados, né? Tantas ciladas. Tantas ciladas. Não, se eu fosse falar nesse ponto pra fazer uma televisão, já, né? Por exemplo, na época, Pânico na TV me ligava direto pra fazer, pra estar na TV de calcinha e sutiã, ou biquíni, né, tal. Teve gente que fez, aí começou a, né, ficar conhecidinha, tal, mas era conhecida por isso. E aí, até então, né, pelo Pânico da TV, não tem nem reconhecimento de nada. Até que na minha opinião, né? A sua imagem vale a pena pra você, né? Tipo, Não, e aí era esse... qual a imagem que você quer passar e você Então, quer ser lembrada, né? Exato. E nessa época, foi quando eu comecei a pensar, tipo, não vou aceitar qualquer coisa só pra estar numa TV. Pelo Né? dinheiro, Não vou... Não, pelo dinheiro. Naquela época eu pagava R$50. Nossa. Que absurdo. Eu achei que era... Pelo menos eles pagavam bem. Não, era R$50. Sabe assim? Nossa, Absurdo. como? Não. E aí eu falava, não, gente, não quero. Aí tem uma cena que... Vamos fazer um... Não sei o quê. Não vou. Eu era tipo, a metida do... Que não falava não pra esses programas. Tipo, ela é metida, ela não aceita nada. Ela não... Porra. Eu falo, sim, sou. Porque eu sei que eu quero... Aonde eu quero chegar. Porque daí você vai fazendo escolha. É mais difícil? É mais difícil. Mas eu acho que, real, talvez... Se minha imagem tivesse vinculada naquela época com esse tipo de trabalho, não sei nem se eu teria feito a novela, por exemplo. Exato. Exatamente, Ju. Então, Você assim, pensou grande no sentido de... Cara, que eu quero algo... fazer, né? Não, eu quero no algo- mínimo que é um trabalho. Se é Ser trabalho. respeitada. Exato. Que é um me mínimo. respeitem. Né? Que deveria ser o essencial. E até hoje. Aí me vem esse cara e fala, porra, não, né? Já E tem passei hora isso. que acontecem umas coisas, assim, pelo menos comigo, que dá aquela brochada na gente, né? Cara, pô, será que sou eu? Será que eu tô fazendo algo de errado? E não é. Não é algo com a gente. Porque, tipo assim, começa a surgir alguns convites de, sei lá, eu vou te colocar em tal papel se você sair comigo. Eu vou não sei o quê. Que aí eu fico assim, gente, será que eu, mulher, tô deixando uma ponta ali que a pessoa acha que pode vir com um convite, assim, né, indesejado? Não, Mas não é. São eles que são errados mesmo. E É fogo, assim. A gente por vê que isso a que gente... é importante a conversa também com as suas amigas, com as pessoas que Total. te instruíram, né, de falar, faz essa pergunta. Sim, e aí... Bom, hoje não. Hoje eu já tenho... Tô em um escritório com 2 meninas maravilhosas que também também me encaminham, introduz, sabe? Coisas, não sei, Ju, né? Vamos pensar, calma, né? E então hoje também isso ajuda muito. É muito bom achar pessoas, né? Um agente ou um empresário que tem o mesmo pensamento, que agregam, né? Que tem o mesmo pensamento, exato. Não só pra vender também, né? Porque acontece muito isso, bonitinha, aí vai te vendendo também, né? Enfim, mas sem conteúdo no sentido, né? Por Chulo, né? A gente teve também uma pessoa aqui que botou esse nome, assim, que a gente gostou muito, que é o artivista. Ser artista e ser ativista de uma causa. Foi. Assim,
pessoas com nanismo, você, assim, eu vejo que nas redes você é uma pessoa que tá ali atenta a comediantes que fazem, Uhum. né, assim, que acho Não que são nem piadas, são isso comentários escrotos. né? Qual você se vê assim mesmo, assim, ou assim, ai, também tô cansada de lutar nesse espaço. Sei que tem que ser, né? Sim. Porque assim, o meu corpo está aqui, mas assim, como a gente falou, assim, também como mostrar que essas pessoas precisamos ter espaço, né? Assim, Sim. espaço. Eu acho que em alguns pontos, eu tô cansada, real. Eu não tenho mais paciência pra explicar o óbvio. Isso que a gente queria escutar. Que Não realmente tenho, as não pessoas tenho. precisam entender isso. Que as pessoas. Às vezes eu sou grossa mesmo. Sabe? Mando tomar no cu. Consegue, Claro. né? Agora não é Que aquela. bonitinho você fala. Não, eu falo e mando tomar no cu. Não é mais a menina de 16 anos que engolia, né? Não. E aí, cansada estou. Hoje, por um lado, temos algumas leis que nos ajudam, nos favorecem, né? Pelo menos tá aí. E aí, em alguns casos, eu processo. Tá. Eu não vou ficar discutindo com uma pessoa que com um pensamento de merda. Eu não vou perder meu tempo. Entendeu? Tem muita gente que não concorda comigo, até mesmo pessoas pequenas, né, com nanismo, que não concordam comigo. E tudo bem. Só que, ao mesmo tempo... Não concorda o quê? Com a briga Com briga, com posicionamento, sabe? Que é aquilo, né? As pessoas acham que elas têm direito de opinar no que você pensa, no que você sente, como você faz. Principalmente na internet, né? Principalmente na internet, exato. Que acham que é terra sem lei, né? Exato. E aí também por medo, porque aí tem muita gente que prefere deixar isso acontecer naturalmente, essas piadas, essas atitudes, esses preconceitos, até mesmo falta de acessibilidade, que aí você briga por um direito. Não, deixa, não. Sabe? Por medo e... vou deixar assim. Talvez eu não quero confusão, não quero dor de cabeça. Enfim, aí é um problema dela, né? Só que, ao mesmo tempo, eu não posso deixar e não posso aceitar que, se ela aceita essa piada mega preconceituosa, capacitista, eu não tenho que aceitar. Entendeu? Eu não aceito. E aí é onde eu peço respeito. Então tá. Nem vou discutir. Não vou discutir. Brigar. Não vou discutir com essa pessoa que aceita tudo isso, porque não vai adiantar em nada. Mas se diretamente vem a mim, né, essa atitude, aí eu entro num processo. Sim, você não é obrigado a aceitar o que tá acontecendo ali. Não sou obrigada a aceitar, no caso que é um crime. Sim. Que está sendo feito, não diretamente a mim, mas a minha condição. Por que, por exemplo, no caso, homofobia, racismo, é tranquilo? É tranquilo no sentido tem uma abertura maior na mídia, é isso? O que eu quero dizer, tranquilo. Calma, me entende. No sentido que aí você aceita não, você tá processando por homofobia, por racismo. Não, você tá certa. Identifica mais rápido. Você tá certíssima. Agora, eu vou processar por capacitismo? Para, né? Não foi nada. Entendeu? É nesse sentido que eu coloquei mais tranquilo. É mais aceitável quando você fala que... identifica mais rápido. Porque você está processando por um racismo, por uma homofobia, a galera consegue entender e aceitar. Eu vejo que, nesse sentido, eu não vejo uma evolução tão grande quanto as outras causas, que eu acho mega importante e eu mega abraço. Mega tô junto. Até fiz um post agora recentemente. É que eu gosto mais de escrever, não sou muito de botar minha cara falando. Não, eu gosto mais de escrever. E o que é o Chiquinho Scarpa, ridículo, falando que na época... Ali, nossa, eu não conseguia. Na época ele falava, sei lá que época era, que ele tinha criação de anões, que para cada anão tinha um serviço que era
pega água, o controle, essas coisas. Pô, agora imagina se ele me fala em um outro contexto. Eu tinha uma criação de negrinhas. Eu tinha uma criação de bichinhas pra fazer as coisas pra mim, pra fazer eu rir. Imagina, o mundo já teria acabado com ele. Tudo bem que nessa entrevista ele fala outros absurdos também. Que não gosta de pobre. Sei lá, que não tem paciência pra pobre, alguma coisa assim. Nisso, a galera... Aí, se fosse ao contrário, o mundo cairia em cima dele. Agora, porque falou de anões, que, né, enfim, é um termo que já nem se usa mais... Para. Que isso? Ele inventou essa história, não é possível. Entendeu? Faz muito tempo. Tá, porque é engraçadinho. Porque naquela época... Gente, não interessa. Sabe? Não dá mais. Aí eu pus esse questionamento, não... Eu acho que nem falando dele em si, mas falando para as pessoas. Se fosse esse tipo de coisa, esses outros termos... Cara, vocês estariam abraçando a causa. Entendo. Mas ninguém abraça a causa do capacitismo. Ainda é muito... Tá muito lento pra mim. Eu acho que você tá abrindo muito ainda o caminho das próximas gerações. E você realmente se posicionando, postando seus textos e brigando pela essa causa. Eu acho importantíssimo você... Sim, total. Eu acho que eu ainda vejo... mais por ser uma pessoa pública, né? Eu vejo... Nossa, eu tomo tanto cuidado com isso. Não pelo fato do público, mas ser uma pessoa pública. Mas que eu acho que... Não sei, eu não me vejo com tanto peso assim, né? Nisso. Até mesmo pra não pirar. Mas eu tento fazer o meu no ponto do que eu acho certo, obviamente, né? Se tá errado, vamos lá, gente, não dá. Mas hoje, ainda bem que temos outras pessoas também que tá nessa busca do anticapacitismo. Mesmo ainda... Eu acho que não é só a gente, pessoas com deficiência, que tem que estar nessa causa, né? E sim, vou colocar, tipo, vocês. Sim. Né? Pessoas sem deficiência. Como a gente fala, né? A questão do racismo, você estava falando, né? Não basta ser, né? Tem que ser antirracista. Exato. Né? Sabe? E isso é muito importante, porque senão a gente continua lutando sozinhos, como sempre foi, né? Antigamente, na verdade, nem se lutava antigamente. Mas hoje, é isso. O espaço aqui, para se falar sobre, já é um modo de discutir, de trazer, e até mesmo de... Enfim, vocês em si estarem mais com a gente do que não, né? Porque eu acho que se você não abre o espaço, você não tem contato e a gente não tem um espaço para se falar sobre. E aquilo que eu falei, assim, né? Assim, eu sei que você deve estar cansada de falar disso, né? Porque, assim, a pauta é a artista maravilhosa que você é. Não, total. Então, assim... que eu esteja cansada, desculpa, mas às vezes o meu cansaço... Mas eu sei que deve dar um desânimo, né? Não é estar conversando com vocês aqui. Não, a gente é conversar com pessoas que vai continuar fazendo, errando. Com os padrões antigos que a sociedade impôs. É nesse sentido. O meu cansaço é para esses tipos de pessoas. Obviamente, para outros tipos de pessoas que querem ouvir, vai ser um prazer estar falando sobre. Porque tem gente que a gente não adianta, sei lá, abrir a cabeça, botar nesse o conteúdo sentido. Dentro, que não vai. Nesse sentido. Entra por aqui, sai por aqui. Eu digo, por exemplo, alguns amigos meus, que, assim, gosto, mas é pra tomar uma cerveja e, sei lá, falar de futebol. Não gosto de futebol, mas se for o caso, a gente fala. Eu vou falar de futebol, mas eu não gosto de futebol. Artista a gente não, mas é que eu digo assim, eu prefiro falar de futebol, mesmo não gostando, coisa, do que tentar conversar com eles sobre... Outro dia, sobre racismo, sobre essas coisas. Porque é tudo mimimi. E eu falo, beijo. Nossa, estão me ligando aqui, beijo. É mimimi quando não bate. Não. Total. Até que ponto vale ser amigo também, amiga de pessoas que têm esse tipo de pensamento tão retrógrados, né? Total. Por isso que, assim, mas eu gosto da pessoa. É meu amigo, beleza? Por isso que eu falo, prefiro falar de futebol que não entendo nada.
Eu saí me pra afastei tomar... muito de Me afastei muito também, de muitas pessoas. De ouvir coisas que eu falei assim, é sério? Eu sou de uma cidade, né, do interior, sou de Angra dos Reis, então eu sinto muito isso. Quando eu vou lá pra, sei lá, pra votar ou pra algum evento de família, alguma coisa, eu tento me manter quieta em determinadas coisas que eu ouço, que eu vou tentar explicar, vou tentar palestrar, vou tentar, né, mudar um pouco do padrão ali de pensamento, mas é difícil. Já começa que não deixam nem você falar, né? Você já começar... Ah, já vai começar. Já fala assim, já vai começar. A atriz lá do Rio de Janeiro. Já vai então, mas começar eu acho mega importante. Eu acho que sim, estamos crescendo, tendo uma evolução tanto para falar sobre na internet, como agora que temos esses meios de podcast e tal, para falar sobre, que nem... Não sei se vocês conhecem, mas um que é maravilhoso, que, enfim, que é o PCD Pod. Sim, conhecemos. Conhecemos pessoalmente. ele. Foi Pedro ótimo. é- Ele é maravilhoso. É uma outra pessoa que às vezes, pô, me inspira muito. Não conhecia ele antes. Faz, acho que talvez 1 ano que eu conheço ele da internet mesmo. Conheci agora pessoalmente, já trocamos muito. Você chegou aí lá no podcast Não, dele? eu quase fui, né, na primeira temporada, mas quando eles me chamaram, eu tinha marcado aquelas visitas técnicas pra resolver um problema na minha casa. Eu falei, cara, não posso desmarcar. Que foi de um dia pro outro mesmo. Eu falei, putz, deixa pra próxima, tá tudo bem. Mas que a gente tem esses meios agora. E entrando no audiovisual, eu vejo que sim, estamos mudando algumas coisinhas. Não só, não digo só referente ao nanismo, mas eu acho que para outras pessoas com deficiência também tá tendo esse espaço, e um espaço visto com respeito, né? Respeito no sentido do tema, da história. Ainda assim, vejo um pouco o tema capacitista no sentido, né, do sofrido, do coitadinho, desse drama, que eu acho que não precisa mais, sabe? Colocar a pessoa... um exemplo muito... bem recente, o Justiça 2 tem o Giovanni e tem o Luciano, né? Cada um com a sua deficiência, mas em nenhum momento da história colocam eles como uma história triste. Não, tá lá fazendo personagem. É isso que a gente fala bastante aqui, né? Sobre isso, assim, cara, não vai te limitar a personagens. Mas ainda limita. Esperamos que... muito. Eu tenho um projeto de um curta, né, que já tá montado, escrito, já tô botando em edital. Se Deus quiser, esse ano vai dar certo. Vai. Que tem um protagonismo, né, surdo. E quando eu fiz o convite para esse meu amigo, que até inclusive veio aqui no Godot Podcast, o Ricardo Boareto, quando fui falar com ele sobre, ele só falou assim, Lu, eu topo fazer, mas a única coisa que eu quero te perguntar eu vou fazer o coitadinho? Eu vou ter que fazer o pobre coitado surdo? Essa a temática? Aí eu falei, não, amigo, não é essa a temática. É vida. Nós vamos colocar você numa situação totalmente diferente do que você está acostumado de ver por aí. Você vai atuar. Você vai atuar. E o meu sonho sempre foi isso, porque eu cresci dentro de uma escola de surdos, minha mãe é professora de surdos, então eu perguntava, eu fiz amizade com eles e eu perguntava, mãe, por que eles só assistem desenho do Tom e Jerry? Por que eles só assistem Chaplin? Minha mãe, porque não tem fala. Eles fazem tudo com o corpo. E eu ficava assim, gente, mas por quê, sabe? Vamos fazer algo... Eu cresci com essa indignação, então assim, hoje... tá com a minha produtora, produzindo, criando e podendo estar proporcionando isso e criando conteúdo para eles, para mim vai ser uma realização, assim, de vida. Sim, então... e aí você só tem esse pensamento, essa atitude, por quê? Porque você cresceu nesse vendo meio de essa inclusão. Dor. Não, essa dor no meio também. Sim, mas no meio sendo inclusa nessa questão. Eu acho que uma da falta
desses pensamentos, tanto no nosso trabalho como fora, é a inclusão, é o convívio. Convívio. Quando você convive, né, com uma pessoa que tem uma limitação, seja ela qual for, pô, tu já começa a pensar diferente. Você já começa a pensar, por que não, sei lá, não tem uma rampa aqui, gente? Pelo amor de Deus. Ai, por que é tão alto? A pia, a mesa, sabe assim? E aí você aprende. Você não precisa trabalhar com isso, você não precisa, né, ter esse convívio e tal, mas no mínimo você aprende uma empatia pelo outro. Isso né? E aí você ajuda como você pode, pensando nas acessibilidades, ou até mesmo num simples fato de respeitar, né, a deficiência, a limitação que todo mundo tem, com ou sem deficiência, todo mundo tem limitações. Sim. Só que pra gente é muito mais julgado, não é nem julgado a limitação. Antes da limitação vem a nossa condição. Então, assim, ela não consegue fazer aquilo porque tem nanismo. Não, gente. Sei lá, não consigo fazer aquilo porque eu não consigo fazer. Eu não tenho... Abrir o potinho de palmito. Azeitona. Ai, nossa, ela não consegue abrir porque tem nanismo. Gente, pelo amor de Deus. Não, eu não tenho força, vamos se dizer. Sabe, assim, então... Porque tem, hein, força. Força tu tem. Força, eu vi... É só o jeito ali. Força tu tem, que eu vi uma crossfiteira aí sinistra. Mas então, é isso. Aí você acaba julgando... Porque, nossa, ela treina. Como que ela treina? Como ela faz? Gente, normal. Pessoa da normal. minha forma. Sim. A minha forma vai ser diferente da sua e tá tudo bem. Até por com acompanhamento também de um profissional, que eu também preciso, porque eu também tenho um problema na coluna, igual você falou do ciático. Total. Mas, mas o que falta é isso, é o convívio. Sim. É a troca, é a conversa. Que a gente abra cada vez mais espaços para essa conversa e para que não precise conversar também, que é sobre, Sim. né? Porque Que seja algo claro, já, claro, né? Natural, né? Claro e natural. Natural, porque você vê a diferença, né? Você já coloca na escola a diferença de uma criança que tem um convívio com uma criança com deficiência e a que não tem. Sim. A sensibilidade, o cuidado... O entendimento de O mundo, entendimento. Total. né? Total. E aí, se você vai botando esses tipos de temas, né? De conversas, tanto, enfim, aqui, na internet, ou na TV, no audiovisual, essas coisas, é uma forma também de aprender sobre, Sim. né? Tamo aí. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Mas eu acho que ainda falta muito. Muito, muito. Mas não posso reclamar. Ju, tem alguma pessoa, algum artista que você se inspirou, que você se inspira, assim, que você... eu uso ela ou ele como exemplo no meu trabalho? Cara, não sei. De verdade, não... Eu acho que... Eu acho que pessoas... Não... Uma única pessoa, né? Uma única pessoa, não. Porque eu acho que cada um traz uma coisa diferente. Mas eu digo pessoas no sentido... Por exemplo, o Pedrinho é uma pessoa que eu admiro muito e é uma forma de... Pedrinho do PCD Cash. Pedrinho França. Que é uma forma de aprender até mais, assim, sabe? O Giovanni é um ator que eu gosto muito de ver ele trabalhando. E, obviamente, eu acho que, né, o Peter Derlange, né, do Game of Thrones, é um cara que me inspira, mas, obviamente, de formas diferentes, até mesmo também tá lá fora, né? Lá fora é outro patamar. É outro tipo de... Eles estão, acho que, um pouco mais avançados que a gente. Mas eu acho que me inspira num ponto de pensamento sobre trabalho. Né? Sobre
você, né? Sobre seu entendimento sobre o seu entendimento. E, ao mesmo tempo, ele faz papéis que você fala, pô... Um puta vilão, né? Dá pra fazer, assim, você começa a ver que dá pra fazer, sabe? O que falta aqui é a oportunidade, é o espaço. É o espaço que a gente tá falando. Nesse sentido. Mas, cara, aí eu vou, sei lá, Fernanda Montenegro é uma aula em pessoa. Chegou a trabalhar com ela, né? É uma aula em pessoa, assim. Imagina. E admiro muito, assim, ouvir ela falar sobre a profissão, até mesmo sobre ela, os seus medos. Você fala, caraca. Ela tem medo? Pô, Dona Fernanda Montenegro, Fernandona tem medo, Quem cara. sou eu, então, na fila do pão, né? Então, tudo bem, eu senti medo. Na época da preparação, eu mega nervosa. Aí ela, minha filha, tá tudo bem? Eu falei, não, Dona Fernanda, não, tô nervosa. Ela, eu também. Também, fica não. Fica não. Eu falei, como não? Eu falei, pô, não, Dona Fernanda, não é impossível, você não pode estar nervosa. Não, você tá zoando com a minha cara. Ela, não. E eu falando assim, como se fosse melhores amigas. Ela, não, tô falando sério. Uma outra vez também, a gente conversando no camarim, falando sobre texto. Ela virou assim pra mim, vou te falar uma coisa, espero que, se servir pra você, leve pra sua vida. Eu falei, minha filha, se você falar como você paga as suas contas, vai ser pra minha vida. Ela falou assim, não pense, execute. Aí eu fiquei assim, não pense... Porque se você pensar, não pensar demais, mas se você pensar, ficar pensando ali, você vai julgar o personagem e você não vai executar. Eu falei, nossa. Porque automaticamente você faz isso. Você tá lendo lá e você fala, pô, é sério que ela tá... É sério que você vai fazer isso? É sério que vai acontecer? Você começa a julgar. Aí ela falou, não pense, execute. Ou então vem o boicote também dos testes, né? Que você fica pensando, será que eu vou bem? Sim. Será que eu vou errar o texto? Será que Então, eu vou... isso serve Exato. Para diversas para áreas. Racionalizar muito, né? Não. Ficar racionalizando aquela situação e tal. Mas aí eu vou também, enfim, pessoas que estão em várias causas, tipo a Érica, a deputada. A Érica Hilton. Ai. Pô, não tem como não tem como pôr ela... não se inspirar, não né? se inspirar. Maravilhosa. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Sabe, assim, aí eu vejo, tipo, a Xanda que é uma pessoa que fala de gordofobia, essas coisas. Sim. Alexandrina. Sim, Alexandrismo, isso. É uma pessoa também que, pela história, tudo, me inspira, sabe? Então, assim, não é uma pessoa, e muito menos tão tradicional, referente a uma pessoa que tem a mesma condição que eu. Não. Eu acho que a inspiração é isso, né? Personas, um né? conjunto, né? E vem de cada um vem algo que me inspira. E aí você pensa que agora você, né, você inspira outras pessoas, né? Ai, Com certeza. Eu tenho uma... Coitado. Claro! Ela tá se boicotando Não, agora. tô brincando. Você inspira muitas pessoas e eu acho que assim, ainda mais agora, todos os seus trabalhos da TV, como os espetáculos, e agora com o seu espetáculo atual, imagina quantas pessoas que saem do espetáculo muito tocadas, muito sensibilizadas e com o pensamento muito, né, assim, Sim. aberto. Sim. Então, assim, eu acho que a gente deseja aqui, assim, muita vida longa para esse espetáculo. Esse espetáculo Putz, ele é muito necessário. Muito. Não porque é a gente ou eu fazendo, não. Mas ele é muito necessário. E o mais legal, eu vejo, pelo público, a gente trabalha com um máximo de, talvez, 200, quase 300 pessoas, dependendo do espaço, né? Mais que isso, a gente tenta não levar, porque ele é intimista, né? Ele é muito perto. Verdade. Ele é muito intimista. E ele tem que ser isso mesmo, muito intimista, intimidador pra... Tocar. Não, pra te deixar desconfortável. Não, então, tocar no sentido de a gente ficar... Sim. Tocar na ferida ali, Tocar né? na ferida. Porque pode tocar de outra forma, de você sair reflexiva e tal, de um lado positivo, né?
como o te incomodar. E eu falava, eu quero incomodar, eu quero, sabe? E ver, de 200 pessoas, às vezes metade ou um pouco mais da metade de pessoas com deficiência indo consumir o teatro, indo consumir arte, você vê o tanto que existe pessoas querendo, só que às vezes não tem a possibilidade. Acesso. O acesso. Exato. Isso, pra mim, eu acho que desse trabalho é o que mais me cativa, me orgulha nesse sentido, de ver as pessoas com deficiência indo consumir arte. No dia que eu fui, a plateia estava lotada e realmente era praticamente metade da plateia com pessoas com PCDs. E a gente também, no processo, a gente ficou meio que... Como que a gente vai abordar todas essas questões? No modo mais brusco, no modo mais emocional. O espetáculo em si tem várias nuances, mas eu acho que, no geral, ele é leve, ele é cômico, ele é irônico. Isso que eu ia falar. Tem o lado de comicidade, que a Ju também é maravilhosa. Ela arranca muita risada da gente, assim, pelo o tom mesmo, o timing de comédia dela é maravilhoso. Primeira vez que eu entro nesse lado de comédia também, só... Foi um desafio, então, pra você? Foi. Então, parabéns. Você é uma comediante. Cara, eu escutei isso, que eu fiquei chocada, tipo... Eu tive que segurar, assim, porque as pernas... O ciático gritou, as pernas tremeu, assim. Do Luiz Fernando Guimarães. Eu falei, não. Eu falei, Luizão, para. Ele, cara, garoto, é sério. Aí a gente acabou saindo pra comer. E ele sentou do meu lado e começou a falar. Quando vai ser o como que é? O stand-up? Aí eu falei, meu Deus. Eu não sabia o que dizer, assim. Tipo, obrigada, claro. Mas é porque eu nunca tinha trabalhado esse lado, né? Interessante, né? Como que destrava coisas em cada trabalho que a gente faz. Total. Coisas que a gente nem enxerga, né? A gente sempre tem que estar disposto a desconstruir e construir, né? Eu acho que isso é eu, pelo menos, tento levar isso, lema de vida, né? E não tá fechada. E que eu só queria completar no referente ao espetáculo. E aí, uma vez, eu li uma crítica que fazia sentido o que o cara tava falando. Só que ele falou assim, eu pensava que ia ser um pouco mais profundo, né, o espetáculo de vocês. No sentido... Eu acho que a gente entra naquele estereótipo mais... sofrido, drama... Coitado. Nem de coitado, mas mais... De chocar, né? De chocar e de ser mais sério diretamente, sabe? Tentando ser... não agressivo, mas... mas... a gente fala, né, às vezes, assim, aquele muito panfletário, né? Exato. Exato. Aí eu falei, mas eu acho que ele né? Mas de um jeito mais leve. Aí foi onde eu comentei. A gente conversou muito sobre isso. Se a gente ia fazer, qual linha que a gente ia levar. Só que, ao mesmo tempo, eu acho perigoso a gente também dependendo e nessa linha, porque também às vezes fica cansativo. Porque tá tendo muito isso e eu acho maravilhoso. Sim. Tem que ter mesmo. Sim. Mas às vezes tá muito cansativo. Mas quando a gente vai... Desculpa te cortar. Imagina. Quando a gente vai assistir um espetáculo, né, que tem essa temática, eu acho que o nosso subconsciente já pensa logo assim, eles vão falar muito pra tentar chocar e tal. Sim. Vai gritar na minha cara. Só que vocês fizeram algo que, tipo assim, caramba. Que leva muito mais. Sim. Exato. Sim. E aí, eu falei pra ele, foi uma opção a gente trabalhar em um equilíbrio da comédia, porém é uma comédia irônica. Não é uma comédia pastelão. Não é. É uma comédia irônica.
Aquela comédia que às vezes você fica com vergonha. Caraca, eu ri disso. Tipo, Quer dizer, eu acho que não sei, você que assistiu. Com certeza. Eu ficava incomodada, tipo, porque eu vou ria, ou não achava vou rir? engraçada. Aí Tipo, eu, vou rir, não vou meu rir? Deus. E tinha um rapaz, no dia que eu fui, que ele ria. Ele tinha uma risada tão engraçada, que às vezes a gente também ria Ria dele. Porque eu acho que ele ria de nervoso de algumas situações também, porque ele se via aí nessa situação. E aí eu fiquei assim, cara, que bacana, que legal. Eu com certeza não saí da mesma forma que eu entrei. Tanto que eu fiquei ali esperando pra falar com vocês, né? Falar com você, com o Bruno, com a Raonê. Enfim, e trocar ideia mesmo sobre, né? Pois porque E aí vocês estão de parabéns. A gente viu que esse lado também é importante. Eu tava lendo, eu vi agora, né, a Débora... bom... que tá fazendo esse lado com o Bruno, a Débora... Bom, é uma comediante maravilhosa. E ela falou que, por mais comédia que a gente faça, a comédia tem essa importância de você rir também. E, ao mesmo tempo, você, às vezes, para pra pensar que você tá rindo disso. Só que a comédia... Você tá refletindo. Mas a comédia também, por mais comédia que ela venha, ela pode te trazer algo... Uma identificação própria também. Uma identificação, um pensamento, tudo. Não precisa vir no bruto também. Mesmo você reivindicando as coisas. Sim. Você pode... E a comédia também, ela te dá esse espaço, essa oportunidade pra você reivindicar, sabe? E aí eu tava pensando, eu falei, pô, eu acho que a gente tem essa... Ainda esse mais espaço, né? ainda mais falando sobre corpos de pessoas com deficiência, que já é muito invisibilizado. E nossa senhora, parece, não sei como dizer, mas assim, corpo... Não pode rir. Não pode fazer comédia. A exposição. A exposição do corpo de uma pessoa com deficiência é um absurdo no mundo de hoje, na sociedade. Então, eu acho que a gente também tomou esse cuidado. Sim. Porque temos essas cenas, né, dos nossos corpos. E aí, não dá pra também... Né? Porque senão a pessoa não volta. Sim. Fica tão chocada que não vai voltar. E pelo contrário, a gente não quer que eles não voltem. Quer dizer, a gente quer que eles voltem, né? Claro. Não que vai e não voltem. Quer aquela conversa, quer que volte, indique, divulgue. Total. E é isso que a gente deseja, né, Lu? Assim, que esse certeza. espetáculo... Vida longa. Vida longa. E que você tenha muitos e muitos personagens, muitos papéis diversos na vida. Estamos trabalhando pra isso. Muito sucesso. Ju, eu sou sua fã. Vou deixar ela vermelha agora. Cara, eu sou tímida. Real. Ela ficou toda vermelha. É verdade, de verdade. Eu fiquei muito feliz porque você aceitou vir. Eu fiquei a semana toda falando que você viria aqui. A gente estava na expectativa. Eu tenho certeza que quem assistir essa entrevista vai se identificar, vai... né? Pelo menos ela vai mudar alguma coisa nela. Porque, assim, eu me senti muito honrada mesmo em estar aqui trocando essa ideia com você. Obrigada, eu também, adorei. E aproveitar que já estamos nesse espaço e que é da nossa área, quem assistir também, né? Diretores, produtores de elenco, autores, vamos pensar nessa coisa, né? De desmistificar o ator com deficiência só para aquele tipo de papel, né? Do coitadinho, do triste, do que não vive, né? Só fica ali parado e não faz nada. Então, não, vamos mudar essa visão. É isso. É isso que a gente espera, porque a arte é isso, né? A arte é ampla, pra abre todos. caminhos, Nossa... Então, acho que é por isso que a gente está aqui acreditando nesse podcast, para as pessoas conhecerem um pouco mais da arte, dos artistas. Bom, e que estou também... muito feliz e grata e muito feliz de conhecer essa história. Contem comigo, se eu puder ajudar qualquer coisa, estamos aí, né? Claro. Ju, temos um presentinho para você não esquecer do Godot. Você olhar e falar, eu estive lá. Espero que você goste. Gente, a canequinha do Godot. Peraí, né? Não vou... Tomando café com muito pensamento artístico na cabeça.
Ainda mais a gente que tem que tomar café o tempo todo pra trabalhar. Cara, eu adoro caneca. Ai, que adoro bom. caneca. Eu acho que artistas sempre gostam, né, do cafezinho. Sim, não. Vivemos quase na base disso, café. né? Do café. Meninas, obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, pelo espaço pra falar sobre bom, A vida, A né? vida. A vida. Foi muito bom conhecer, foi muito bom falar sobre arte. Muito obrigada por estar aqui. Tá eu bom? que agradeço. Obrigada. Eba! Um beijo. Obrigada a você que assistiu a gente aqui agora. Estava na frente. Não deixe de se inscrever no canal do Godô Podcast, curtir o vídeo, mandar para aquele artista que vai curtir essa conversa, que vai aprender um pouquinho, que precisa ouvir ou assistir também, né? Não deixe de seguir a gente no Instagram, Godô_podcast. Seguir também a Creative Side Produções, que é a produtora que nós estamos aqui gravando. Esse estúdio é disponibilizado para gravar outros podcasts também, a gente aluga esse espaço. E é isso, sigam a Ju, vou colocar aí o @ dela nas redes sociais, se vocês ainda não seguem, sigam, que é maravilhosa. Obrigada, E é isso. gente. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. tchau. Tchau.